Olá pessoal, meu nome é Silas, sou advogado. Estou fazendo esse vídeo para comentar sobre essa decisão aí que o STF sobre a não prisão em segunda instância, prisão apenas a partir do trânsito em julgado. O pessoal falando aí que o STF mudou a lei e tudo. O STF ele não muda a lei. Quem muda a lei no Brasil é o Poder Legislativo. Quem cria lei e muda a lei é o Poder Legislativo. O STF ele muda algum entendimento, uma forma de interpretar a lei. Foi o que aconteceu nesse caso. Hoje em dia se fala até em um ativismo judicial, em um excesso cometido pelo STF, por causa que algumas mudanças de interpretação podem estender o alcance da lei, mudar a abrangência dessa lei ou restringir. E isso dá essa sensação de que o STF criou uma lei ou modificou a lei, certo? Mas nesse caso aqui, o que aconteceu? A Constituição, no artigo 5º, inciso 57, ela diz o seguinte: ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. O STF tinha um entendimento que a pessoa, muito embora que não fosse considerada culpado segundo esse inciso, ele deveria ser preso após a decisão de um órgão colegiado, que seria um órgão de segundo grau, né, em segunda instância. E agora com essa decisão ele mudou esse entendimento, é apenas após o trânsito em julgado que a pessoa pode ser presa. O entendimento anterior e o que os ministros que mantiveram essa posição de que a prisão deveria ocorrer após a segunda instância é pelo motivo de que a autoria e a materialidade ela é discutida apenas até a segunda instância. A partir daí se discute a legalidade, né? No STJ e no STF vai discutir a legalidade da prisão, a legalidade da ordem de prisão, certo? No STF perante a Constituição e no STJ se foi ferida alguma lei federal, certo? O STF, por ser guardião da Constituição, se ferir a Constituição, ele é quem irá analisar, certo? E ele mudou esse entendimento baseado em que, para ele, se a pessoa não é considerada culpada, de acordo com esse inciso, ele não pode então ser preso, né? Pelo princípio da presunção de inocência, certo? O inciso 66 ele ainda prevê o seguinte: ninguém será levado à prisão, nela mantido, quando a lei admitir liberdade provisória com ou sem fiança, certo? Esse é um dos casos aqui de soltura por liberdade provisória. Se a lei admite liberdade provisória, a pessoa não pode ser presa, né? No caso, se a pessoa não representa nenhum um perigo em que se encaixa ali nos artigos 311 e 312 da prisão preventiva prevista no Código de Processo Penal, a pessoa até então deve permanecer solta até o trânsito em julgado. Esse é o entendimento do STF no momento, certo? O inciso 61 também do artigo 5º da Constituição diz o seguinte: ninguém será preso, senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente, salvo nos casos de transgressão militar ou crime propriamente militar definidos em lei. Então aqui é somente nesses casos que cabe a prisão, certo? Em flagrante ou por ordem escrita. Essa ordem escrita de prisão antes do trânsito em julgado, no caso, é a prisão preventiva, prevista ali no artigo 311 e 312, que é quando o réu representa algum risco, ele está solto, pode prejudicar o processo, né? Ou na prisão temporária, que é na fase de inquérito, quando o autor, o suposto autor, oferece algum prejuízo para a investigação policial, ele pode ser decretado ali a prisão temporária. Mas tão somente nesses casos é que é decretada a prisão. E anteriormente se entendia que
como não há mais discussão de materialidade, poderia se efetuar a prisão após a segunda instância. Atualmente o STF mudou esse entendimento, mas não houve mudança de lei, houve mudança de entendimento, certo? Fala-se agora numa PEC para que mude isso. É muito difícil, eu acredito, dessa PEC passar, porque o artigo 60, no parágrafo 4º, prevê as cláusulas pétreas. E uma dessas cláusulas pétreas, no parágrafo 4º, inciso 4º do artigo 60, são os direitos e garantias individuais. Muito possivelmente isso vai ser encaixado em cláusula pétrea. Então, essa PEC, essa proposta de emenda constitucional, dificilmente será aprovada. Vamos aguardar aí para ver o que vai acontecer. E como cidadão, a gente espera que seja aprovada para que deixe de existir essa impunidade, né, no Brasil.